Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje eu queria conversar com você sobre até que ponto você iria para receber o seu milagre. Até onde você seria capaz de chegar para receber o seu milagre. Até quanto você está disposto a se humilhar para receber, alcançar o milagre que você precisa, a bênção que você está necessitando. E para isso eu queria falar da persistência de uma mulher que não tem nome, não aparece o seu nome, mas apenas a sua nacionalidade. Mateus a chama de mulher cananeia, Marcos a chama de mulher sírio-fenícia, de origem grega, de ascendência grega. Se encontra em Mateus, no capítulo 15, do verso 21 até o verso de número 28. E Marcos, no capítulo 7, do verso 24 ao 30, tem o relato da história desta mulher, da persistência dessa mulher, do que essa mulher fez, da disposição de buscar dessa mulher, até que alcançasse o seu milagre. O texto diz assim: portanto, Jesus, partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher observou que tinha um problema. E diante deste problema, ela foi em busca de quem poderia fazer algo por ela. Ela não era judia, ela era uma gentia, ela era uma mulher sírio-fenícia, ou seja, ela era uma mulher cananeia. Os cananeus tinham uma inimizade com o povo de Israel, com os judeus, desde que eles entraram na terra prometida e eles receberam a ordem de Deus para expulsarem todos os cananeus daquela terra. Ficou uma desavença entre eles. Havia também algo entre eles por causa de Jezabel, que era dessas terras de Tiro e Sidom, era filha de Etbaal, que era o rei de Tiro e Sidom, da Fenícia naquela época, e essa desavença já vinha durando muitos anos. Eles não se comunicavam bem, não se falavam bem, e eram considerados pelos judeus como cachorros. E eles tinham esse preconceito, além do preconceito racial, além do preconceito da existência daquele povo, ainda havia o preconceito por ela ser uma mulher. Se nenhuma mulher judia podia se aproximar de um homem, ainda menos um mestre, como era Jesus, um rabi, imagine essa mulher. Mas essa mulher, diante do seu problema, diante do que ela estava vendo na sua casa, ela vai à pessoa certa. Diante da dificuldade, ela não tinha mais a quem clamar. Ali eles adoravam a Baal, ali eles adoravam a Sera, ali eles adoravam outro Deus que eles chamavam de Deus da cura, Deus que curava as doenças, era um Deus também adorado pelos gregos, mas esse Deus não pôde fazer nada pela filha dessa mulher. Ela reconhece nessa atitude de ir até Jesus que os deuses da sua nação não poderiam fazer nada pela sua filha. Diante daquele problema, ela com certeza já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E Jesus vai para ali, para aquele lugar, para
fugir das discussões que estavam tendo a seu respeito com os fariseus, com tantas pessoas, com os anciãos, com as tradições. E ele vai para ali, para aquelas terras de Tiro e Sidom. Marcos diz que ele vai para uma casa, talvez a casa de um amigo, de um conhecido, para descansar. Mas essa mulher, quando ela ouve que Jesus vai chegar naquele lugar, ela vai correndo e clamando atrás de Jesus. Ela vai gritando, clamando. O clamor é mais do que um grito. E o versículo 22 diz que ela clamava. Só que ela não clama de qualquer jeito. Ela clama usando a lei do reconhecimento. O que os judeus não faziam, não reconheciam Jesus como Senhor, ela faz. Ela reconhece Jesus não só como um mestre, mas como Senhor. E ela vem clamando e dizendo, Senhor. E ela não reconhece somente como Senhor, ela reconhece como descendente de Davi, como o rei daquela nação. E ela diz, Senhor, filho de Davi. Ela vem trazendo consigo a lei do reconhecimento. Quantos hoje não reconhecem, não sabem reconhecer a autoridade de alguém? Quantos têm se perdido nessa lei do reconhecimento? Quantos filhos não reconhecem os pais como autoridade? Quantas esposas não reconhecem os maridos como autoridade? Quantos servos não reconhecem os seus pastores como autoridade? Essa mulher usa a lei do reconhecimento. Ela vai até Jesus e ela diz, Senhor. Mas não fica só no Senhor. Ela diz, Senhor, filho de Davi. Ela reconhece Jesus como Senhor e reconhece Jesus como Rei dos judeus, como Senhor da nação dos judeus. Ela clama e grita, mas ela reconhece quem era Jesus. Diante da necessidade, ela vai até Jesus e ela vai usando a lei do reconhecimento. Aquele centurião, quando o seu servo está enfermo, ele também vai até Jesus diante da necessidade do seu servo. E ele vai e ele também reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz que ele também tinha homens sujeitos a ele, ele dizia, vai, e eles iam. Assim também ele reconhece que Jesus não precisava nem ir na casa dele. Bastava uma palavra de Jesus, porque ele reconhecia a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. Aleluia. Aqueles 4 amigos, quando veem que aquele seu amigo é paralítico e que não existe uma saída para eles, eles também o levam até Jesus. Não importa as dificuldades, eles destelham a casa, eles colocam a cama daquele homem diante de Jesus, na possibilidade que somente Jesus poderia mudar a história do seu amigo. Diante do seu problema, diante da sua dificuldade, vá até Jesus. Vá até aquele que pode mudar. Reconheça a autoridade de Jesus. Reconheça quem é Jesus. Reconheça que Ele é Senhor e Ele é filho de Davi, o Rei dos judeus. Aleluia, glória a Deus. E ela clamava. Essa mulher clamava insistentemente. Ela foi persistente. Ela usou a persistência para não desistir e para chegar até Jesus. Essa mulher soube reconhecer quem era Jesus. E dentro dessa atitude dessa mulher, ela teve primeiro foco. Nada tirava o seu foco. Eu acredito que muitas pessoas viram enquanto ela vinha, mas ela não se envergonhou de dizer, eu sou cananeia, eu sou sírio-fenícia, eu sou de ascendência grega. Os gregos eram mais cultos, os gregos se achavam um pouco mais superiores, mas ela abre mão de tudo isso e ela tem foco. Ela quer chegar em Jesus porque ela tem um problema e ela reconhece que só Jesus pode resolver o seu problema. E ela tem foco, ela vai até Jesus. Nada pode tirar o seu foco. E ela vem clamando. Parece que Jesus não dá importância. Jesus continua o seu caminho e ela continua clamando. Jesus, Senhor, filho de Davi.
tem compaixão de mim. Aí ela vai clamando e vai acrescentando o que ela quer. Ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher tinha foco. Ela sabia que só Jesus podia mudar a situação da sua filha. E ela foi até ele sem se importar com o que os outros iriam pensar, com o que os outros iriam dizer, sem se importar se ela estava sendo humilhada. Ela vai até Jesus. O segundo ponto, ela é intercessora. Ela se coloca na posição daquela filha. Ela sente o que a sua filhinha está sentindo. E ela diz, tem misericórdia de mim. Quem estava doente era a filha. Quem estava endemoniada era a filha. Mas ela pede misericórdia para ela, porque ela está como uma intercessora. A intercessão é gerar um filho que não é nosso. A intercessão é orar pela causa de alguém como se fosse nossa. É sentir a dor de alguém como se fosse a nossa dor. Aquela mãe vai até Jesus com a disposição de sentir o que ela estava sentindo e colocar diante de Jesus, de transmitir aquela dor até Jesus. Ela intercede pela sua filha. Ela diz, tem misericórdia de mim. Depois dela dizer, tem misericórdia de mim, aí ela também era uma pessoa que tinha discernimento. Aquela mulher não era judia, aquela mulher não conhecia Jesus, aquela mulher não conhecia a palavra, aquela mulher talvez não conhecesse a lei dos judeus, apenas os ritos, algumas coisas que para ela era como se fossem preconceito, mas mesmo assim, aquela mulher tinha discernimento espiritual, ela dá o diagnóstico do que a sua filha tem. Ela não confunde demônio com doença. Também não confunde doença com demônio. Ela diz, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher faz o diagnóstico do que acontece com a sua filha. Tem muita gente que confunde doença com demônio e confunde demônio com doença. Tem gente que tem um problema depressivo, que tem um problema de ordem emocional, tem uma ansiedade crônica, às vezes um problema de nervos, e diz que tem demônio. Outros dizem, olha, diz que tem demônio. E às vezes um remédio pode resolver aquele problema. E a pessoa às vezes passa anos e anos sofrendo por preconceito, por não ir atrás da solução certa, por não ter discernimento espiritual. Essa mulher tinha discernimento espiritual. Ela tinha foco, ela era intercessora e ela tinha discernimento espiritual. Ela faz o diagnóstico correto do que estava acontecendo com a sua filha. Ao mesmo passo que também tem pessoas que são oprimidas e às vezes estão tomando remédio, achando que o remédio vai curar aquela opressão, quando somente Jesus pode libertar, quando somente Jesus tem o poder de quebrar julgos, despedaçar julgos e transformar vidas. Somente Jesus pode libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos ter foco daquilo que nós precisamos. Se você tem um problema, vá até Jesus e não perca o foco. Clame, busque até que o seu problema seja resolvido. Tenha foco como essa mulher teve. Seja intercessor. Esta mulher estava intercedendo pela sua filha. Interceda por alguém. Seja barriga de aluguel de alguém. Gere um filho que não é seu na oração. Pela vida de alguém. Aleluia. E tenha discernimento espiritual. E essa mulher vai clamando, se humilhando, gritando, e vinha. Mas a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Como você lida com o silêncio de Deus? Como você lida quando você ora, quando você clama, quando você busca, quando você jejua, e Deus não lhe responde palavra. Jesus não respondeu palavra.
Parecia que Jesus não estava se importando, parecia que Jesus não estava nem aí para o problema daquela mulher, mas ela não desistiu, ela continuou persistindo, ela continuou ali atrás de Jesus, mesmo sem Jesus lhe responder palavra. Deus não fala quando a gente quer, Deus fala na hora que Ele quer. Deus não banaliza a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa e está aqui diante de nós. E Ele fala quando Ele quer, na hora que Ele quer. E agora essa mulher nos ensina uma lição ainda mais difícil. Como você se sentiria se você fosse atrás de alguém e começasse a contar o seu problema, e a pessoa simplesmente se virasse, continuasse andando e não lhe respondesse palavra? Essa mulher continua persistindo, mesmo quando Jesus não lhe responde palavra. Aí a coisa fica mais difícil ainda. Os discípulos vão até Jesus e dizem: Jesus, despede essa mulher. Despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. O texto não diz, mas eu tenho certeza que eles já tinham dito: vai embora, mulher. Deixa de perturbar. Vai para tua casa. O mestre não quer te dar atenção. E eles olham para Jesus e dizem, aproximam-se de Jesus e dizem: despede-a. Jesus manda ela embora. Essa mulher não para, manda ela ir embora. E quando você pensa que vai melhorar, piora um pouco mais. Jesus olha para os discípulos, não para a mulher, e responde para os discípulos: não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Ele olha para os discípulos e diz: não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. E agora essa mulher ensina uma lição que ela aprendeu: a humildade. Essa mulher ensina uma lição de humildade que quantos de nós precisamos de humildade para receber? Quanto de nós precisamos de humildade para pedir? Quantos de nós precisamos de humildade para suportar? E essa mulher teve humildade para suportar, teve humildade para pedir, teve humildade para reconhecer, teve humildade para se colocar no seu lugar. Essa mulher nos ensina uma grande lição. E quando a gente pensa que agora vai melhorar, a gente pensa que ela agora vai desistir, a gente diz assim: não, ela teve o silêncio como resposta, foi desprezada, e agora Jesus disse que não veio para ela, que ela não era prioridade, que a prioridade dele eram os filhos de Israel, eram as ovelhas da casa de Israel. Ela nos ensina agora uma grande lição. Ela se prostra e adora. É como se ela dissesse: agora ele falou alguma coisa. Se ele falou alguma coisa, eu vou aproveitar. E ela se prostra diante do desprezo de Jesus. Diante de Jesus dizer assim: eu não vim para você, eu vim para a casa de Israel. Dizendo para os discípulos. Olha o que é que diz o versículo de número 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando Jesus disse: você não é minha prioridade, minha prioridade é as ovelhas de Israel. Ela se joga no chão e adora e diz: socorre-me, Senhor, socorre-me. Aleluia. Até que ponto você iria para receber o seu milagre? Até onde você é capaz de descer para receber o seu milagre? Até onde você é capaz de se humilhar para receber o seu milagre? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus continua ignorando a mulher. E ele diz para os discípulos: eu vim para a casa de Israel, não vim para este povo. É como se ele estivesse dizendo isso. Mas essa mulher adora. A mulher com humildade e sabedoria se prostra e adora a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Temos que ter maturidade para
enfrentar a indiferença. Temos que ter maturidade para enfrentar o silêncio. Temos que ter maturidade para enfrentar os nãos ou os possíveis nãos. Nós temos que ter persistência para não desistir. Essa mulher não desistiu, mesmo diante da indiferença de Jesus, do silêncio de Jesus, e agora de Jesus dizer que ela não era prioridade. Prioridade era a casa de Israel. Precisamos ser como esta mulher. Ela se quebrantou, mesmo diante da possibilidade do não. Aí ainda piora mais um pouco. Depois que ela adora, depois que ela se prostra, depois que ela diz, Senhor, socorre-me. A gente pensa que vai melhorar, piora mais um pouco. Versículo 26, então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele agora se porta como um bom judeu, que considerava aquele povo cirofenício, aquele povo cananeu como cachorros. E Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E agora essa mulher nos ensina a lição mais preciosa de todos. Quando Jesus diz não é bom, Jesus não diz que não vai fazer, ele diz que não é bom, mas ele deixa uma possibilidade no ar. E ela, com a sua persistência, ela agora se coloca como cachorro, como cachorrinho. E ela diz para Jesus, sim, Senhor, versículo de número 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo, em outras palavras, enquanto tu operavas lá em Israel, enquanto tu fazias em Israel, as migalhas chegavam aqui e eu me saciava com as migalhas. Ela está reconhecendo que a promessa era para Israel, que a promessa era para eles, mas que eles se aproveitavam das migalhas, e essas migalhas eram suficientes. Ela está dizendo, Senhor, não quero o que é dos filhos, me dá apenas o que cai da mesa dos filhos, o que sobrar, o sobejo tu pode me dar. Aleluia. Esta mulher argumenta da mesma maneira que Jesus. Jesus argumenta com ela e ela argumenta no mesmo nível. Pense numa advogada. E ela argumenta com Jesus, ela diz, sim, Senhor, reconheço que o pão é deles, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos filhos. A palavra que Jesus usa para falar de filho, ele usa uma palavra para criança, ela usa uma palavra mais além, para filho ou servo interior, para quem está dentro da casa. Ela diz, mesmo quem está lá dentro, quando sobeja alguma coisa, a gente come desse sobejo. Aleluia, glória a Deus. Ela parece até que é uma advogada, porque ela argumenta com Jesus, dos mesmos termos que Jesus usa. Jesus usa os termos e o argumento, e ela responde com a mesma argumentação. Essa resposta vai no profundo íntimo de Jesus. Quando ela diz isso toca profundamente Jesus. Olha o que é. Grande é a tua fé. Jesus só elogia duas fés durante o seu ministério. E as duas são de gentios. Uma daquele centurião romano e a outra desta mulher cirofenícia, dessa mulher cananeia com ascendência grega. As duas fés que Jesus elogia. Mais fé do que ele viu no povo de Israel, mais reconhecimento do que ele viu dos filhos que tinham direito ao pão, mas não valorizavam o pão. Esta mulher que não tinha direito ao pão, que comia as migalhas que caíam da mesa, mas valorizava essas migalhas como suficiente para saciar a fome da alma. Aleluia! Aí Jesus disse, grande é a tua fé. Ele reconhece a fé daquela mulher. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Essa mulher não perde o foco. Ela continua persistindo até que a sua filha esteja sã.
até que a sua filha esteja curada. E essa mulher faz algo extraordinário. E aquilo que não era prioridade para Jesus passa a ter um lugar dentro da mesa. E mais na frente, o apóstolo Paulo se torna o apóstolo dos gentios e leva Jesus a todos os povos daquelas regiões, daqueles lugares, porque Jesus reconheceu naquela mulher um exemplo de humildade, de persistência e de alguém que ia ao mais profundo se fosse necessário para alcançar o milagre da sua filha. Aleluia, glória a Deus. Agora Jesus fala diretamente com ela. Ó mulher, grande é a tua fé. Essa mulher nos ensina grandes lições. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. Ela enfrentou o desprezo dos discípulos. Ela argumentou com os mesmos argumentos que Jesus. Ela reconheceu com humildade o seu lugar. Ela tinha a arte de discernir e de interpretar as palavras. Essa mulher diz: eu fico satisfeita com as migalhas. Humildade move o coração de Deus. Que você reconheça quem é Jesus na sua vida. Vá a Ele levar a sua necessidade. Interceda por outro. Seja uma voz de intercessão. Tenha discernimento. Discirna as palavras. Aprenda a discernir as palavras. Deixe de milindre. Hoje as pessoas, tudo que se fala, foi comigo, e já começa aquele fuzuê. Essa mulher podia ter dito assim: vou fazer aqui uma ONG de defesa da mulher porque eu fui ofendida. Não. Ela reconhece quem é Jesus, reconhece o seu lugar e alcança o seu milagre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você consiga tirar desse texto lições preciosas como eu tirei para a minha vida. E que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.